Bom, então agora nós vamos para a terceira apresentação, que é a seguinte: o tema desse programa é redução da jornada da pessoa com DPOC, com a implementação do programa Abraçar. Portanto, a CCNT contemplada é a DPOC, e quem vai fazer a apresentação inicial, né, o gestor, que vai ter os 10 minutos para a apresentação inicial, é o Reinaldo Guedes, que é o diretor da Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de São Vicente, em São Paulo, e depois quem vai ter 5 minutos para nos contar aí o segredo de como levar para outras regiões esse programa é a Paula Belliomini, da Boehringer Ingelheim. Muito obrigado pela presença de vocês, e fiquem à vontade para iniciar a apresentação. Boa tarde a todos, boa tarde, Mike, obrigado pelo convite. Eu gostaria de primeiro iniciar com uma fala introdutória da Paola, que ela está aqui no webinar também. Ela vai explicar algumas coisinhas iniciais e depois eu falo um pouquinho sobre o programa em si. Paola está por aqui, está ouvindo a gente? Estou por aqui, doutor. Boa Obrigada, tarde, imagina. obrigada, Mark, também. A gente só vai inverter um pouquinho, porque acho que é importante só dar um contexto sobre o programa antes da gente falar sobre as ações, pensando muito até no entendimento do que a gente acabou aplicando lá no município. Então, a gente inverteu rapidamente aqui, só para eu dar um contexto para vocês sobre o que é o programa, de uma forma muito rápida. Deixa eu me apresentar, eu sou a Paola, sou coordenadora do programa Abraçar, sou enfermeira de formação. Hoje estou aqui representando o programa e para falar um pouquinho com vocês sobre as ações que a gente tem aqui no Brasil. E aí, para falar do Abraçar e dar um contexto para vocês sobre o programa. O programa ele já tem 13 anos, o programa ele iniciou lá em 2012 e ele tinha um grande foco pensando em espirometria para ajudar os pacientes com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e o nosso grande foco era ajudar os municípios a desafogar o gargalo das filas de espirometria. E com o passar do tempo, o programa, na realidade, ele entendeu que só o exame não dava sustentabilidade e também não ajudava na jornada do paciente, a reduzir a jornada do paciente. A gente já tirava esse paciente de uma fila e ele acabava em outra fila e esperando por mais tempo e até retornando para a fila do exame por conta da demora para passar com o especialista. E quando a gente olha para isso, a gente entende que, além das espirometrias, a gente precisa olhar muito além disso, a gente precisa olhar para a jornada completa do paciente. E aí, a partir de 2024, o Abraçar acaba se tornando um programa de consultoria mesmo em saúde, olhando para todos os gargalos, mapeando a jornada do paciente, olhando para cada gargalo dessa jornada e tentando buscar ferramentas para ajudar em cada gargalo para esses municípios. E a partir de 2025, até como um reconhecimento das ações do programa, a gente deixa de ser um programa só para DPOC, passa a ser um programa também que olha para outras doenças respiratórias, inclusive para fibrose, e passa a ser um programa dentro do nosso pilar de sustentabilidade dentro da empresa. Então, agora o programa ele é um programa dentro da área médica que passa a olhar para a sustentabilidade dos municípios e buscando ferramentas, inclusive parceiros também, na construção dessa jornada do trabalho, dessa jornada do paciente, e olhando também não só para isso, mas para como a gente ajuda a implementação de linha de cuidado para doença respiratória nesses municípios. Existe uma linha já do Ministério da Saúde, mas o município precisa, alguns municípios precisam de ferramentas e suporte para conseguir implementar essa linha de cuidado, e é nesse sentido que o Abraçar acaba entrando dentro dos municípios e dentro ali das estruturas e das pactuações de cada município. O Abraçar ele passa a ter, então, 3 pilares, que é o diagnóstico, a capacitação e o suporte ao paciente. A grande ideia que é redução de jornada do paciente respiratório, é desenvolver a cultura da gestão dos indicadores, então olhar para os indicadores respiratórios e entender se faz sentido todas as ações que foram implementadas.
é ampliar o diagnóstico e principalmente otimizar o atendimento, não esquecendo e aí de 2 pontos, que é o cuidado integral desse paciente e a equidade, dando prioridade para os pacientes mais graves. Tudo isso pensando em como a gente começa a organizar o fluxo desse paciente, criando aí fluxos e protocolos, ajudando na implementação de uma linha de cuidado e pensando muito na sustentabilidade desse município, olhando muito em como a gente vai conseguir um dia sair do município para que ele não precise mais do apoio do programa e que a gente possa ir para outros lugares, mas também como a gente deixa tudo que foi criado ali como um legado e algo que seja realmente sustentável para o município e que ele não precise a cada ano ter que mudar as pactuações ou então ter que desenhar de novo a redução da jornada desse paciente. E quando a gente consegue alcançar isso, o município, ele se torna um município realmente modelo ali no cuidado das doenças respiratórias. E trazendo um pouquinho só dos nossos números, então o Abraçar de 2024 para o Abraçar de 2025, que agora tem esse olhar um pouco mais amplo e mais integral para o paciente, então a gente sai ali de 142 municípios, onde a gente atuava basicamente com espirometria, para 80 municípios hoje olhando para a linha de cuidado. Até junho agora a gente já realizou 40 mil exames de espirometria, dando suporte para os municípios, mais de 2.500 profissionais treinados, não só com capacitação teórica, mas matriciamento também. E desde esse ano também, desde 2025, a gente passa a reconhecer as ações dos municípios, certificando esses municípios como modelos ali para o atendimento dos pacientes, desde o nível 1, que são as primeiras ações ali, até o nível diamante, que é realmente uma linha de cuidado implementada. E aí eu queria dar só essa explanação para vocês, antes do doutor Reinaldo, para vocês entenderem um pouquinho das ações que foram aplicadas ali em São Vicente, e agora eu convido um pouquinho o doutor para falar sobre a experiência do município de São Vicente. Tá no mudo, doutor. Perdão. Boa. Tudo bem? Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Agradecer pelo prestígio da gente poder apresentar uma experiência exitosa no nosso município. E vamos começar primeiro mostrando um pouquinho da nossa realidade lá no município, né? São Vicente é uma cidade da região metropolitana da Baixada Santista, né? Onde a gente está inserido aí com diversos outros municípios. Um adendo aqui, né? Por muitos dizem que São Vicente é a primeira cidade do Brasil, foi onde tudo começou. Somos o 20º maior município do estado de São Paulo e temos uma prevalência muito alta no índice de DPOC, cerca de 24 mil pacientes aí acima dos 40 anos, né? Dos 40 anos ou mais. Dentre estes, nós temos um pouco mais de 7 mil pacientes que são considerados de moderados a grave, com uma taxa de mortalidade dentro desses pacientes graves em torno de 42%, que é uma taxa bastante relevante. Vamos passar mais um, Paulo? Então vamos lá. Como é que era o cenário da gente antes da implementação do projeto Abraçar lá na cidade? Então nós tínhamos uma taxa de mortalidade aproximada de 31% desses pacientes graves, né? Com um valor alto de internação, beirando os 70 mil, os 70 mil mês, né? Nesse intuito. O paciente chegava a realizar uma jornada de até 8 anos para conseguir atingir medicação, melhor. Então, por isso também a gente mostra essa taxa expressiva, né? É importante dizer que essa jornada elevada do paciente também está muito relacionada à dificuldade que a gente tem de colocar o especialista na ponta, né? O serviço público, ele compete com inúmeras outras possibilidades aí, e aqui na nossa região mais ainda, né? Porque temos muitas cidades vizinhas com limite de município totalmente ligados, são intersectados entre eles, né? Com a distância máxima aí de 10 ou 12 minutos de carro de um para o outro, e o médico profissional ele acaba escolhendo onde ele quer ficar, né? Então, qualquer diferença que tenha de horário, de trabalho, enfim, de remuneração, ele acaba optando, além da gente competir também com os serviços públicos, né?
com os serviços privados de outra monta e até com os consultórios particulares desses especialistas, né? Então, nessa época, nós tínhamos aí a geração de 42 solicitações de internação para esse tipo de paciente. Esse é o cenário antes da gente implantar o projeto Abraçar. Então, está aqui que nós tínhamos muitas internações, né? Esse slide anterior aí mostra o cenário que é indicado pelo Ministério da Saúde, né? O cenário regional. Vamos passar mais uma agora. Então, como é que era a jornada desse paciente, né? Ele entrava nas nossas unidades, né? Ele era atendido nas nossas unidades de atenção básica ou até especializada, mas nós tínhamos um tempo de espera muito grande. Primeiro, porque nós tínhamos um problema que nós não temos o exame de espirometria disponível na rede municipal. A gente conta com a colaboração, né, e com a pactuação com o AME, que é o Ambulatório Médico Estadual de Especialidades. Então, isso gerava uma espera enorme, né? Até esse paciente retornar para a gente, ele ficava de 6 a 8 anos para ele conseguir cumprir essa jornada toda, né? Esperando até 2 anos para retornar com o especialista, para que somente mais 15 dias depois ele tivesse acesso à medicação, que é uma medicação de acesso gratuito, né? O Estado fornece isso daí para o paciente. Mas o que implicava nessa demora toda era justamente esse gargalo do especialista. Vamos passar lá mais um. Então, a Beringer procurou a gente, né? A gente conta com um centro de especialidade aqui bastante grande na cidade, né? É importante contextualizar também que São Vicente é uma cidade com uma taxa de quase 85% SUS dependente exclusivo, né? Que é um número muito alto. São Vicente é uma cidade que ela conta só com uma arrecadação comercial, ela não é industrializada. Então a gente tem uma renda per capita das mais baixas da região aqui no estado. Então a proposta foi: o problema, o primeiro gargalo era que nós dependíamos de um ambulatório que não era nosso, era um ambulatório de controle estadual, né, para a realização das espirometrias. Então a Beringer veio e propôs para que fizesse essas espirometrias dentro da nossa unidade, do centro médico, né? Junto a isso, fizemos a capacitação teórica de todos os médicos da atenção primária, porque nós temos uma rede bastante razoável de unidades básicas de saúde, mas esses médicos não estavam totalmente à vontade para examinar e diagnosticar de uma maneira precisa esses pacientes. Então, essa capacitação teórica foi feita, inclusive da equipe multidisciplinar que acompanha essas equipes médicas, né? Fizemos uma estratificação do risco dos pacientes após a espirometria. Então, a gente teve um retrato real do que estava acontecendo, porque existia uma fila muito grande dos pacientes DPOC, mas nem todos os pacientes de DPOC contemplam os requisitos para retirar a medicação e serem tratados, né, dessa maneira como seria a proposta. Então foi feito um matriciamento com um pneumologista, né, junto dos médicos da atenção básica, que fizeram um mutirão, na verdade, de atendimento, né, uma oferta bastante grande aí da espirometria e da consulta, do acesso ao especialista, o que pulou muito esse tempo de espera e reduziu demais esse tempo de espera. Vamos no próximo slide aqui, a gente já vai mostrar o que a gente conseguiu depois disso. Então, foram realizadas em aspecto de mutirão, de uma maneira muito rápida, concentrada em 2 ou 3 semanas, se eu não me esqueço, se eu não me equivoco aqui, foram realizadas 466 espirometrias, né? Tivemos 33 médicos matriciados, né, que tiveram a possibilidade de obter esse conhecimento, né, essa reciclagem, para que eles pudessem prescrever e pudessem indicar de uma maneira correta. Foram 392 pacientes atendidos. E a redução da jornada para 20 meses. Lembra que anteriormente a gente falava de 8 anos e voltamos para 20 meses, né? A taxa de mortalidade ela já caiu bastante, né? Caiu para 23,5%, né? E aqui eu digo que qualquer queda nessa taxa é uma queda importante, mas aqui ela foi expressiva em ter sido uma queda. Diminuímos em mais da metade o valor gasto com internação, que no serviço público e numa cidade com uma arrecadação baixa como a nossa, qualquer economia é de suma importância. Baixamos a jornada do paciente de 8 anos para menos de 2 anos, né? E baixamos em mais de 60% o número de internações, que eram de pouco mais que 40 internações, para 17 internações atualmente.
Então, aqui é o cenário depois, como já mudou e mudou positivamente muito, né? De 40 e poucas internações que nós tínhamos, baixamos para 17. É muita diferença. Então, a gente conseguiu baixar com medidas simples, né? O acesso desses pacientes à espirometria, que era um gargalo importante, foi identificado tanto pela equipe da empresa que nos auxiliou, da Behringer, né? Com as visitadoras, as pessoas que participaram junto da nossa equipe técnica, e observamos também que o vencimento desses gargalos proporcionou para a gente baixasse aí até para 12 meses, em alguns casos, o tempo de jornada desse paciente, né? Ele podendo fazer o exame, passar com um especialista, em pouco tempo ele ter acesso à medicação. A medicação que é cedida pelo Estado, né? Ela é gratuita, basta com que o paciente cumpra esse percurso, né? Que ele tenha o diagnóstico fechado para que possa ser fornecido para esse doente a medicação correta. Então, é satisfatório, né? A gente vê que de 8 anos a gente pulou para um ano em alguns casos, né? Na maioria deles para 20 meses. É muito satisfatória essa parceria que a gente fez e isso aí acabou gerando frutos, né? Estamos entre os 9 primeiros municípios contemplados pela empresa, né, com o projeto Abraçar, que é um projeto de parceria público-privado, muito exitoso, né, do ponto de vista nosso da gestão, e tenho certeza que a empresa pensa da mesma maneira, né, a Behringer sempre parceira da gente. Aqui nessa foto a gente está sendo agraciado com o selo Esmeralda, né, que é o primeiro degrau aí da excelência, né, e estamos entre os 9 primeiros contemplados no Brasil, e somos o único da Baixada Santista. Nessa foto a gente vê a doutora Michele ao centro com a doutora Marion, que são nossas secretária e chefe de gabinete, né? E só para finalizar aqui, o Mark já me avisou aqui que a gente está acabando, mas para não perder, as ações para continuar o trabalho, né? Que a gente pretende subir de nível, né? Na excelência da prestação desse serviço, a gente construir um protocolo clínico, né? Para essas doenças respiratórias, que fique de fácil acesso desde a atenção básica até o acesso à atenção especializada, manutenção das capacitações, ou seja, continuar capacitações frequentes para esses nossos médicos e para as nossas equipes multidisciplinares que trabalham na ponta, a empresa apoiando a gente na capacitação de técnicos da espirometria e eventualmente até nos ajudando com esses exames, né, Paula? Além do matriciamento que já está sendo realizado, isso já está implantado com um geriatra nosso da equipe, né, para atender esses pacientes respiratórios e dar continuidade, e fluxo para esses pacientes mais restritivos. Ou seja, o que a gente quer é ofertar uma linha de cuidado mais ampla que contemple esses pacientes aí e não deixe eles perdidos mais na rede por uma simples questão de não termos a disponibilidade do especialista e nem do exame, que muitas vezes é decisivo para que a gente possa fornecer a medicação. É isso. Queria agradecer a Behringer aqui publicamente pela parceria, né, pelo carinho que vocês tiveram com São Vicente, agradecer o Fórum pela escolha do nosso serviço, né, porque a gente fez com tudo com muito carinho e pretende em breve atingir um novo selo Jade aí com vocês, tá bom? Obrigado a Parabéns. todos. Parabéns, Reinaldo, parabéns, Paula. Muito impressionantes os resultados, né? Eu até anotei aqui, redução de 60% das internações, né? A redução da mortalidade, né? A jornada que passou de 8 anos para 20 meses. E a Paula nos mostrou no início aí que já muitos municípios, né, também têm implementado o programa Abraçar, e certamente muitos outros que nos assistem agora querem saber como, né? Então, mas a gente vai guardar aqui para o nosso debate e estão chegando perguntas bem interessantes, hein? Então, os apresentadores se preparem que temos aqui já muitos comentários e perguntas para que a gente possa avançar, possa explorar aí outras características dos programas e também saber mais detalhes sobre essas receitas aí de bolos deliciosos, bolos que estão dando resultados incríveis em diferentes regiões do país. Então, até já.